Obrigada, repórter Mayra de Jaimo, aqui no Jornal Gente. Nós temos entrevista chegando também a respeito desse assunto, Pedro Campos. Vamos falar com a Natália Rezende, que é secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, esteve à frente desse processo de desestatização da Companhia de Água e Saneamento de São Paulo, a Sabesp. Secretária, muito obrigado por nos atender nessa manhã. A pergunta que está na cabeça de todos é a seguinte: a minha conta de água vai ficar mais barata a partir de agora? Bom dia para a senhora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Prazer estar aqui falando com vocês. Sim, vai ficar. E o que vai acontecer, tá? Para a gente explicar aqui para quem está nos acompanhando, o que muda, né? A partir de ontem, quando a gente concluiu esse processo, a nova estrutura tarifária entrou em vigor. O que isso significa? Que a gente vai colocar tudo que a gente prometeu, a gente vai cumprir, a gente está cumprindo já. Então, 10%, a Mayra falou bem, 10% para quem está ali na faixa do CAD único, social e vulnerável, que a gente fala, 1 para residencial, meio para comercial e industrial. E aí a gente vai ter um período de transição entre julho e agosto, porque vai ser proporcional, até chegar em agosto, quando daí começa a rodar de uma forma completa essa redução tarifária. Já está no novo contrato, a gente já deixou lá estabelecido, agora a gente está operacionalizando. E, além disso, todo mundo que não estava antes, área rural, área informal consolidada ou passível de regularização, vai estar abrangida também nesse contrato com as metas, que foi muito bem colocado, a gente tem aí de chegar com água e esgoto até 2029. Ô, secretária, e qual que é a mágica, né? Porque a gente tem a tarifa hoje num patamar, agora nós vamos ter a desestatização, vamos ter investimento, estamos perseguindo a universalização e a conta fica mais barata. Da onde que está saindo o dinheiro aí para esse investimento, para bancar, subsidiar essa conta mais barata? A gente não tem mágica, né? Foi muito cálculo que a gente fez. E aí, como é que a gente chegou nisso? O que é essa redução, tá? A gente estudou muitos processos de desestatização. O que deu certo, o que deu errado, aqui no Brasil, lá fora também, a gente estudou todos. E uma coisa que a gente sempre viu que era importante é a questão da tarifa, porque a partir do momento que você aumenta investimentos, a tarifa acompanha, isso é natural, né? Um cálculo matemático. Olhando isso, o que a gente achou importante fazer? Na lei de desestatização, na 17.853, a gente criou um fundo de universalização, de apoio à universalização do Estado de São Paulo, para a gente pegar 30% do que a gente fez da venda, desse follow-on, né, dessa oferta de ações, 30% vai para esse fundo. O que mais que vai acontecer? A gente continua na empresa. Então, a gente tem 18%, a gente vai ter o dividendos, né, o lucro. Todo o lucro, 100% do que a gente tiver, a gente vai jogar nesse fundo. E aí, o que vai acontecer? Esse fundo vai ajudar a gente ter essa redução e ter o amortecimento ao longo do tempo. Tá? Então, isso está na lei, isso está no contrato. A gente está fazendo isso, inclusive, como se fosse uma devolução para o próprio usuário do lucro que a gente está tendo na empresa. Isso é inovador e isso a gente criou olhando outros casos, sim. Então, como é que a gente garante isso? Por meio desse fundo, por meio de 30% do que a gente vai ter agora, mais os lucros do que a gente vai ter ano a ano ali na Sabesp. Isso está também no novo contrato que entrou em vigor ontem. Secretário, é um prazer estar falando com a senhora aqui no Jornal Gente. A Sônia Blota, eu falo direto de Paris, né? Onde a gente falou hoje da despoluição do Rio Sena, né? Os atletas já vão poder fazer as provas aquáticas aqui para os Jogos Olímpicos. Mas o que eu queria repercutir com a senhora é que vários países da Europa restatizaram empresas de água e esgoto e havia muitas reclamações, inclusive, sobre tarifas e também no atendimento. Como é que o governo de São Paulo está se precavendo para evitar esses problemas? Sônia, prazer falar com você também. A gente estudou muito, né, os casos, como eu comentei. A gente estudou muitos casos da Europa, do que aconteceu. E é interessante a gente explorar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas ficam no raso em relação a essa questão de benchmark internacional e falam assim, poxa, o pessoal está reestatizando. Mas não é bem assim. Então, vou pegar França, né? Aí, em sua homenagem, que você está em Paris. Se a gente pegar a França, tá?
Na França, a gente tem uma média de 700 contratos firmados com a iniciativa privada por ano, em relação ao saneamento. A gente tem cerca de 4.700 contratos firmados com a iniciativa privada aí para prestar serviço de saneamento. 144 municípios aí na região metropolitana de Paris têm um operador privado. O que aconteceu em Paris, tá? Em Paris, que aí foi um dos cases que a gente viu. Paris teve um processo ali na década de 80, tá? Que ele não indexou a tarifa num índice de inflação, tá? Ele indexou numa cesta que não acompanhava esse índice. O que a gente fez aqui de remédio? A gente indexou no IPCA, então tem todo um reajuste, todo um cálculo de revisão ano a ano, né? Então a gente fez de uma forma bem responsável. Então é diferente, por exemplo, desse exemplo de Paris. Você comentou bem, o que aconteceu em Paris, mesmo com esses problemas? Ele remunicipalizou um ano antes de acabar, em 2009, mas teve muito investimento. A perda d'água aí foi de 24% para 4%, com a concessão. Quando remunicipalizou, o que aconteceu aí em Paris? Teve um congelamento da tarifa, mas congelou infraestrutura, congelou investimento. Então, hoje, para poder fazer a renovação da malha de Paris, demora mais de 500 anos, pelo que o pessoal já estudou. E a perda d'água que reduziu, hoje é uma das mais altas do mundo por causa dessa falta de investimentos. A gente estudou o caso de Berlim também, o que aconteceu lá, o caso da Inglaterra, então, de Buenos Aires, que também fez uma indexação ao dólar e daí subiu. O que a gente colocou? Colocou o fundo, colocou essas previsões no contrato, colocou o fato de que... O que acontece com a tarifa agora? Só para explicar bem rapidamente. Antes, a Sabesp olhava de 4 em 4 anos e a agência colocava na tarifa antes do investimento ser feito. A gente mudou isso. Agora só entra na tarifa quando o investimento for feito. Isso é um alinhamento de interesse muito importante, alinhamento de incentivos. Isso é uma justiça tarifária para o usuário também. Secretário, eu queria perguntar para a senhora, na prática agora, como é que fica a gestão da Sabesp, não é? Nós tivemos essa pulverização do capital da empresa, ela já tinha ações negociadas em bolsa, mas o Estado tinha ali a maior parcela, hoje não tem mais. Quem entrou nesse leilão e venceu foi a empresa Equatorial, que aqui no Brasil atua muito mais no setor de energia e tem experiência na gestão de saneamento em um estado do norte do país. Quem é que vai... Quem, por exemplo, quando faltar água na minha casa, quem é que eu vou xingar? E como é que o governo do estado de São Paulo vai acompanhar, fiscalizar e gerenciar se aquilo que deve ser entregue está sendo mesmo entregue à população? Perfeito, Thaís. Essa é uma ótima pergunta. Então, quem é, né? Quem é a pessoa e o objeto da reclamação? A Sabesp, tá? A própria Sabesp. O que a gente sempre bateu muito na tecla, tá? E aí até te respondendo em relação a essa questão da Equatorial. A gente sempre falou o seguinte, olha, nesse processo a gente não procura necessariamente um acionista de referência que seja do setor de saneamento. Por quê? Porque a Sabesp, ela é uma boa operadora, o corpo técnico é muito qualificado. E é um corpo técnico que a gente quer valorizar cada vez mais. A gente precisa de alguém que tenha uma expertise em gestão, em governança. A Equatorial reconhecidamente. Então, o que a gente espera desse casamento, vou falar assim, né? Que a Equatorial venha muito com essa lógica da gestão, da governança, que nos ajude muito a melhorar isso, e que a Sabesp continue prestando serviço de saneamento, operando, construindo, com uma melhor gestão. E aí, por que a gente fez isso, Thais? E é importante sua pergunta. Quando a gente começou a olhar full corporations aqui no Brasil, o que significa, né? Essas empresas que são muito pulverizadas, a gente viu uma dificuldade de gestão, exatamente isso que você perguntou. E aí, o que a gente falou? A gente precisa de um acionista de referência para poder compor com o governo, compor com o corpo técnico e ter, sim, uma gestão mais sólida. Por isso que a gente criou também essa figura. E aí, o Estado fica com 18%, esse acionista com 15%. A gente tem um acordo que a gente colocou, inclusive, antes, para deixar tudo muito claro, né? Regras claras, antes da oferta, inclusive, que a gente assinou já. E aí, nesse acordo, a gente tem lá estabelecendo como é que vai ser a gestão, como é que vai ser a indicação do governo, que tem que ser indicação técnica, que tem experiência em utilities,
no mínimo 5 anos de experiência, para compor três indicados do governo no conselho, 3 da Equatorial, 3 membros independentes, que aí tem toda uma governança também, para a gente conseguir melhorar a gestão, e é o que você falou, conseguir melhorar a prestação do serviço. A gente tem que pensar no usuário. A universalização do serviço de saneamento estará concluída quando em São Paulo, secretária? 2029, é isso que a gente estabeleceu no contrato, tá? Tem alguns municípios que os prazos estão menores. Para tá? água Então, e esgoto, secretária? água e esgoto. Aí o que é universalização? Também para explicar aqui para quem está nos acompanhando. É a gente ter 99% de acesso à água, né, no mínimo 90% de coleta e tratamento de esgoto. E é uma coisa interessante, porque no contrato antigo, o que a gente via? Que a chamada área tendível da Sabesp não abarcava áreas rurais, áreas informais consolidadas ou passíveis de regularização. Esse novo contrato, a gente abrangeu todo mundo. Primeiro, porque tem que abranger mesmo, né? Tem que levar saneamento. E a partir do momento que a gente leva saneamento também para essas pessoas que estão fora, a gente está falando em despoluição de mananciais. Isso é uma coisa muito importante da gente frisar nesse processo também. A gente teve uma preocupação muito grande com recursos hídricos. Quando a gente olha, por exemplo, Salesópolis, tá? Que aqui é onde nasce o Tietê, né? Então, dos 1.136 quilômetros do Tietê, a gente nasce em Salesópolis. No contrato antigo, a gente tinha 4.300 domicílios dentro, mais 3.800 fora, ou seja, quase 50%. Por quê? Porque é área rural. E a gente, Vale do Ribeira, né? Uma das partes mais vulneráveis aqui do estado de São Paulo, 40% fora. A gente colocou todo mundo junto. E aí, a partir do momento que você coloca, você, por exemplo, só uma conta rápida que a gente estudou muito, ou antes, né, do novo contrato, quando você não tem essas pessoas, você gera e não trata cerca de 25 bilhões de litros de esgoto por mês. E a gente precisa tratar isso. Como a gente começa a tratar? Colocando todo mundo dentro do contrato, que foi o que a gente fez, esse contrato que entrou em vigor ontem, universalizando, acelerando a universalização e fazendo esses investimentos que a gente colocou no contrato para fazer, e aí tem tudo, município a município, até 2029. E com a chegada dessas pessoas, qual é o percentual hoje de fornecimento de água e esgoto em São Paulo para a gente ter uma referência para chegar nesses 99% em 2029? Olha, o que a gente fez? Porque a gente tem características muito variadas de município a município. Sim. Se você pegar, por exemplo, Guarulhos, tá? Só citando aqui um exemplo, a gente tem 20% de tratamento. Então, a segunda maior cidade de São Paulo tem 20% de tratamento, é muito pouco. A gente tem que chegar até 2029 com, no mínimo, o exemplo de Guarulhos que eu citei aqui, 90% no caso de coleta e tratamento de esgoto, 99% em relação à água. Se você pegar ali, hoje no Alto Tietê, aqui, se você pegar a região metropolitana, né, 39 municípios, 250 quilômetros ali do Tietê, você chega a 50 e poucos por cento de tratamento. Então, ousada a meta então, hein? É ousada, mas precisa, Pedro. A gente precisa fazer isso, porque aí, a gente fazendo isso, a gente vai ter o sonho que é do paulista, do paulistano, de ter o Tietê de fato. Não vou falar para a gente nadar, eu não vou falar para a gente beber água em 2029, mas para a gente conseguir. A senhora não vai fazer que nem a Ana Hidalgo pular depois? Já fizeram isso ano passado e não deu certo, né, secretária? Deixa para lá. Não, mas eu juro que eu quero, é o que a gente vai perseguir. Agora, o que é possível, tá? E isso a gente está fazendo com estudos junto com a CETESB, que é a nossa agência ambiental, para a gente conseguir chegar em 2029 com uma cor mais límpida, tá? E um rio sem odor. Isso a gente consegue, porque a partir do momento que eu levo saneamento para todo mundo, que eu faço essa universalização, aí eu consigo ter despoluição de rios, Sim. e não só do Tietê, mas dos afluentes. Isso é uma externalidade que não tem valor, não tem preço desse processo que a gente está fazendo. E é saúde na veia, né, Thaís? Porque você melhorando o saneamento, você vai melhorar também outra ponta aí de investimento público, que é a saúde. Agradecer à secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Rezende, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente sobre a desestatização da Sabesp. Obrigada, secretária. Até a próxima. Obrigada, Thaís. Obrigada, secretária. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigada. Muito obrigada. 9h20.